Quantas vezes nos questionamos sobre como podemos manifestar a presença de Deus em nossas vidas? Como podemos viver de maneira que revele aos outros o amor, a paz e a transformação que encontramos em Deus? Essas são perguntas profundas e universais, que nos acompanham ao longo da vida. Afinal, não basta apenas professar nossa fé, mas é essencial que nossas palavras, ações e atitudes sejam um reflexo genuíno daquilo que acreditamos. Como discípulos e seguidores de Deus, muitas vezes nos encontramos diante de desafios e questionamentos. Desejamos expressar a presença de Deus em nossa vida, mas nos perguntamos como isso pode se tornar uma realidade visível para aqueles ao nosso redor. A resposta está nos sinais que carregamos. São pequenos gestos, atitudes e comportamentos que revelam a presença de Deus em nós. Esses sinais não são meras formalidades religiosas, mas sim expressões autênticas de relacionamento profundo e vivo com o Criador. Eles transcendem as palavras que alcançam o amago do nosso ser, nos transformando de dentro para fora. Agora vamos explorar esses sinais que se manifestam em nossa vida diária. A esperança que carregamos mesmo em tempos difíceis é um sinal poderoso da presença de Deus. Romanos 15:13 nos lembra que Deus é o Deus da esperança e Ele nos enche de alegria e paz em nossa fé. Quando irradiamos a esperança e otimismo, mesmo diante de situações adversas, mostramos ao mundo a confiança que temos no cuidado e na providência divina. Essa esperança nos sustenta e nos permite perseverar em meio às dificuldades. Outro sinal evidente da presença de Deus em nossa vida é a disposição de perdoar e buscar a reconciliação. Como diz em Efésios capítulo 4, verso 32, antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Quando escolhemos o perdão em vez do ressentimento, refletimos o amor e a graça de Deus. O perdão nos liberta do peso do passado e abre caminho para a restauração dos relacionamentos. A presença de Deus em nossa vida também se manifesta pela paz que carregamos em meio à adversidade. Em Filipenses 4, versículo 7, nos ensina que a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guarda nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Quando enfrentamos desafios com serenidade, confiança no cuidado e no propósito de Deus, transmitimos ao mundo o poder da presença divina. Essa paz interior nos sustenta, fortalece e nos ajuda a superar obstáculos com esperança e fé. Um dos sinais mais poderosos da presença de Deus em nossa vida é o amor que demonstramos ao próximo. Como diz em João capítulo 13, verso 35, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Quando compartilhamos o amor de Deus através de atos de compaixão, gentileza e serviço sem esperar nada em troca, estamos revelando sua presença em nós. Isso pode ser expresso simplesmente estendendo uma mão amiga a quem precisa. A gratidão constante é um sinal claro da presença de Deus em nossas vidas. Como diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18, dai graças em todas as circunstâncias. Quando somos gratos, mesmo nas pequenas coisas, demonstramos reconhecimento pela bondade de Deus e compartilhamos sua presença com o mundo ao nosso redor. A gratidão nos ajuda a manter o foco no que é bom e nos lembra da fidelidade de Deus, independente das circunstâncias que enfrentamos. A humildade e o serviço sem esperar nada em troca são sinais poderosos da presença de Deus em nossa vida. Conforme nos ensina em Mateus capítulo 23, verso 11 e 12, aquele que se humilha será exaltado. Quando colocamos os interesses dos outros antes dos nossos e servimos com amor e compaixão, revelamos a presença de Deus em nossas vidas. A humildade nos leva a reconhecer que tudo o que temos e somos vem de Deus. E o serviço é uma expressão concreta do amor que recebemos. As palavras que proferimos
tem o poder de transmitir a presença de Deus. Em Provérbios capítulo 16, verso 24, nos ensina que palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e a saúde do corpo. Quando usamos nossas palavras para edificar, encorajar e inspirar os outros, manifestamos o amor e a sabedoria divina. Nossas palavras podem trazer conforto, esperança e direção, mostrando ao mundo a presença de Deus em nossas vidas. Paciência e longanimidade são sinais preciosos da presença de Deus em nossas vidas. Como nos ensina em Colossenses capítulo 3, verso 12. Devemos revestir-nos da longanimidade, suportando uns aos outros com amor. Quando demonstramos calma e perseverança nos momentos difíceis, refletimos a paciência de Deus em nós. A paciência nos capacita a lidar com situações adversas, sem perder a paz e a confiança em Deus. A generosidade e compartilhamento são sinais tangíveis da presença de Deus em nós. Como diz em 2 Coríntios capítulo 9, verso 7, somos incentivados a dar com alegria, pois Deus ama aquele que dá com alegria. Quando compartilhamos nossos recursos, tempo e habilidades de maneira desinteressada, demonstramos o coração amoroso de Deus. A generosidade nos permite ser instrumentos de bênçãos para aqueles que estão ao nosso redor, refletindo o amor e a abundância divina. A integridade e a honestidade são sinais poderosos da presença de Deus em nossa vida. Como diz em Salmos 25, 21, nos ensina que a integridade e a retidão nos protegem. Quando vivemos com integridade em nossos relacionamentos, negócios e decisões, mostramos ao mundo a influência transformadora de Deus em nossas vidas. A honestidade nos leva a agir com transparência, honradez e fidelidade, demonstrando nosso compromisso com a verdade e com os princípios divinos. A alegria que irradiamos mesmo em meio às atribulações é um sinal notável da presença de Deus em nós. Em Tiago capítulo 1, verso 2 e 3 nos encoraja a considerar o motivo da grande alegria quando passamos por diversas provações, pois sabemos que nossa fé está sendo aperfeiçoada. Quando enfrentamos dificuldades com esperança e alegria, demonstramos que o Espírito de Deus está conosco, nos fortalecendo e nos dando capacidade de superar os desafios com fé. O discernimento espiritual é um sinal precioso da presença de Deus em nossa vida. Em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, nos lembra que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, mas aquele que é espiritual discernirá tudo. Quando buscamos a orientação de Deus, meditando em sua palavra e cultivando uma sensibilidade espiritual, somos capacitados a discernir a vontade divina em meio às escolhas e decisões da vida. O consolo e o conforto que oferecemos aos outros são sinais profundos da presença de Deus em nossa vida. Em 2 Coríntios capítulo 1, do verso 3 ao 4, nos assegura que Deus é o Pai de misericórdias e o Deus de toda consolação. Quando estendemos uma mão amiga, ouvimos com empatia e compartilhamos a palavra de conforto, demonstramos o amor e o cuidado de Deus em momentos de dor e aflição. Nossa presença e consolo são instrumentos de Deus. Nossa presença e consolo são instrumentos que Deus usa para trazer esperança e alívio aos corações quebrantados. A busca pela justiça é um sinal poderoso da presença de Deus em nossa vida. Isaías capítulo 1, verso 17, nos chama a buscar a justiça, repreender o opressor, defender o direito do órfão e pleitear a causa das viúvas. Quando nos engajamos em ações que promovem a justiça social, a igualdade e o respeito pelo direito dos outros, mostramos ao mundo o caráter justo e compassivo de Deus. Somos chamados a ser agentes de transformação, trabalhando por um mundo mais justo e digno para todos. Uma vida de adoração e gratidão é um sinal inegável da presença de Deus em nós. Em Salmos 100, verso 4, nos incentiva a entrar em suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Quando dedicamos tempo para adorar a Deus, expressando nossa gratidão e reverência,
demonstramos a conexão íntima que temos com o Criador. A adoração nos leva a reconhecer a grandiosidade de Deus e a lhe render honra e a colocá-lo no centro de nossas vidas. À medida que exploramos os diferentes sinais da presença de Deus em nossa vida, fica evidente que manifestar essa presença vai muito além de meras palavras ou gestos superficiais. É um convite para uma transformação profunda de nossos corações e mentes, refletindo em nossas ações e atitudes diárias. Os sinais da presença de Deus são expressões autênticas de um relacionamento vivo e íntimo com Ele. Eles transcendem barreiras e alcançam o amago do nosso ser, nos transformando de dentro para fora. Quando irradiamos esperança em tempos difíceis, perdoamos e buscamos a reconciliação, mantemos a paz em meio à adversidade, amamos ao próximo, somos gratos e humildes, generosos e honestos, compartilhamos palavras de encorajamento, paciência e longanimidade, buscamos discernimento espiritual, consolamos os que sofrem, lutamos por justiça e vivemos uma vida de adoração e gratidão, estamos revelando ao mundo a presença de Deus viva em nós. Esses sinais não são apenas para o nosso benefício pessoal, mas também para serem testemunhados e compartilhados com aqueles ao nosso redor. Eles são convites para que os outros possam experimentar o amor, a paz e a transformação que encontramos em Deus. Que cada um de nós seja encorajado a viver uma vida que manifeste a presença de Deus de forma tangível. Que sejamos luz em meio à escuridão, agentes de amor e compaixão em um mundo que precisa desses sinais de esperança. Que nossas palavras, ações e atitudes sejam um reflexo autêntico daquele que habita em nós. Que Deus nos abençoe.